Eu posso apresentar já a tela? Então tá, gente. Vamos iniciar formalmente agora, tá? O nosso seminário. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro. Hoje nós temos o terceiro ano fazendo essa apresentação, tá? De temas bem, é, contemporâneos, que dizem respeito à nossa atualidade, e vai ser um momento bastante legal. E aí, o primeiro grupo que vai apresentar, deixa só um instantinho aqui. O primeiro grupo que vai apresentar, deixa eu só apresentar o primeiro grupo. Só um instantinho. O primeiro grupo vai tratar sobre as perspectivas econômicas globais pós-pandemia. O grupo é formado pelo Cláudio Mateu Assunção Lima, José Cardoso da Silva Júnior, o Juan Carlos Souza Araújo, a Júlia Mariana da Cunha e o Luiz Marcelo Vaz Lima Barbosa, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui, tá, gente? E queria pedir, assim, com carinho, para todos manterem a etiqueta do microfone desligado, de o chat somente ser utilizado para fazer perguntas que serão direcionadas no final, tá? Eu queria que todo mundo, tanto os alunos do primeiro quanto do terceiro ano, prestassem muita atenção na apresentação. Fica à vontade, viu? Grupo 1. Bom dia, estão me escutando? Estamos sim, viu, Matheus? Bom, pessoal, é, meu nome é Cláudio Mateus. O nosso grupo, os componentes do professor já falaram que é esse aí que está no slide. Nosso tema é esse aí, perspectivas econômicas globais após a pandemia. Bom, eu vou começando falando sobre a economia antes da pandemia, só que eu vou meio que ligar essa economia mais para o rumo aqui do Brasil. Bom, como é que estava o comércio? Tem uma pesquisa, a pesquisa mensal do comércio, a PMC, que ela foi realizada pelo IBGE, ela apontou que em fevereiro de 2020, o varejo nacional ele cresceu em 1,2% frente a janeiro, na série com ajuste sazonal, após a queda de 1,4% em janeiro. Ou seja, essa diferença entre, entre crescimento e queda ficou entre menos 0,2% no trimestre, encerrado em fevereiro. Bom, agora vamos pular para a produção industrial, como é que ela estava no, no início de 2020. A produção industrial brasileira, ela cresceu pelo segundo mês consecutivo, apresentando um aumento de 0,5 em fevereiro, na comparação com janeiro, de acordo com a pesquisa industrial mensal, PIM, que já é que foca mais para o ramo da produção industrial. Que essa pesquisa ela foi divulgada também pelo IBGE. A atividade industrial de janeiro ela foi revisada de 0,9 para 1,2% frente a dezembro, acumulando 1,6% de crescimento nos dois primeiros meses de 2020. Ou seja, nessa comparação, nos dois primeiros meses de 2020, a produção industrial ela estava 1,6% maior em comparação à produção industrial de 2019. Ou seja,
Até o início do ano, a produção industrial ela estava boa. Só que aí veio a pandemia e ocorreu uma queda. Ou seja, tudo indica que se não fosse essa pandemia, ia ter mesmo que seja uma pequena melhora, mas ia haver uma melhoria. E em relação ao desemprego, tem um indicador que é o ICD, é o indicador coincidente de desemprego, que ele estava em 0,6 ponto em março e foi para 92,5 pontos. Quanto maior esse número de, desse indicador, maior é o sinal que a taxa de desemprego tá grande. Quanto maior o número, pior o resultado. Ou seja, de 0,6 para 92 é um grande número. Vocês estão vendo esse gráfico aí no slide que fala sobre a Bolsa Brasileira. Bom, em janeiro, começando nesse primeiro número aí, que é 118.573, a Bolsa estava nesse valor. Você analisa que após o surto, esse número ele veio decrescendo, foi decaindo, até chegar o seu ponto mínimo, que foi lá em abril, que foi 70 mil. E após a flexibilização do comércio e também a adaptação também, né? Veio crescendo e houve um pequeno aumento em maio, que foi de 78,5. Bom, aqui tem outro gráfico que você pode ver, que fala sobre o dólar comercial. Em janeiro ele estava R$ 4, já estava ruim, porque R$ 4 para o dólar não é bom. E após o surto, o dólar só aumentou, até chegar ao seu ponto máximo em maio, que foi R$ 5,52. Na verdade, tem outros gráficos que mostram que, que são mais recentes do que esse, que eles mostram que o dólar chegou a quase R$ 6 mesmo. E aqui você tem uma imagem ilustrativa que mostra a vista de contêineres esperando embarque no Porto de Santos. Ou seja, você pode perceber que com essa pandemia, os portos, as exportações, importações, tudo isso foi afetado. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é José Hilton e eu vou falar aqui das perspectivas econômicas na América. Bom, na sexta-feira, dia 26 de junho, o especialista Alejandro Verne, ele afirmou que a América Latina ela se transformou no novo epicentro mundial da pandemia de coronavírus. E isso vai contribuir para a região ter a sua pior recessão da história, com uma contração do produto interno bruto estimada de 9,4% este ano. E o PIB do Brasil, a estimativa é que encolha 9,1% em 2020, em um quadro de incerteza pode crescer 3,6% em 2021. E de acordo com as projeções da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, para 2020, se houver uma redução de 1,8% do produto interno bruto em toda a América Latina e Caribe por causa da doença, a taxa de desemprego na região poderá aumentar em 10 pontos percentuais. E se esse cenário for confirmado, o número de pessoas pobres da região vai subir dos atuais 185 milhões para 220 milhões. Esse contingente é maior que a população brasileira, para você ter noção. E nos cálculos do IBGE, o número de pessoas
em extrema pobreza, sem recursos para a manutenção da capacidade de trabalho, subirá de 67,4 para 90 milhões. E aqui no Brasil, o nosso amigo Cláudio Mateu já falou um pouco, mas aqui no Brasil a gente pode destacar que aqui já havia uma crise relacionada a desemprego desde 2014. O auge dessa crise foi em 2017, com 12,3 milhões de pessoas que estavam desempregadas. Em 2018 e 2019 teve uma melhora, digamos assim, para 12,3, uma pequena melhora. Só que agora, com toda essa pandemia e toda essa situação que nós estamos vivendo, o IBGE, ele calculou que de março para maio houve um aumento no desemprego com 7,9 milhões que perderam o seu emprego só nessa situação da pandemia. De março a maio, 7,8 milhões de pessoas perderam o emprego, sendo que em 5 anos nós tivemos no total 12,3 milhões de pessoas que estavam desempregadas. E é isso. Bom dia, novamente, bom dia a todos. Eu vou dando continuidade aqui, né? Mas a gente já saindo da América, a gente vai para outro continente, o continente europeu, né? Bom, para começar, eu vou falar que a União Europeia, ela preveu perspectiva histórica devido à pandemia, né? Do novo coronavírus. A Comissão Europeia, né, a que é junto da União, ela, devido à crise provocada pelo novo coronavírus, a economia da zona do euro, ela deve cair 7,75% nesse ano, né? E a União Europeia, como um todo, de 7,4%, segundo as previsões macroeconômicas divulgadas, que foi na quarta-feira. Que onde eu pesquisei, né? Eles postaram, foi no dia 6/5, foi em maio. E na Alemanha, a queda deverá ser de 6,5%, na França de 8,2%, o PIB da Itália, o Produto Interno Bruto, né, deverá recuar de 9,5% nesse ano, né, e o da Espanha de 9,4%, que eles estimam, a Comissão Europeia. Bom, a Espanha, naquele tempo, entre ali março, maio, né, era o segundo maior país da Europa que estava com mais casos da Covid, né? Estava atrás apenas dos Estados Unidos e depois vem seguindo pela Itália. E a França apareceu em quinto lugar e a Alemanha em sexto. A primeira projeção divulgada depois das medidas de isolamento social, o lockdown também, adotadas por vários países da Europa, a comissão preveu que a taxa de desemprego da zona do euro, né, ela foi integrada por 19 países, com alcance de 9,5% esse ano, né? E já que no ano passado, 2019, né, ela foi de 7,5%. Bom, na área dos 27 Estados-membros da União Europeia, o desemprego ele deverá passar de 6,7%, e passou de 2019, né, para 9% em 2020, que retrocedeu a 7,9% no 2021, deve retroceder, né? Os países particularmente vulneráveis são aqueles que com grande número de trabalhadores informais e com forte dependência do turismo. Então, sofreram muito, né, os países europeus, por conta também, como eu mencionei, do turismo, né? Bom, e tem uma frase em que o comissário europeu da economia, o Paolo Gentiloni, ele fala assim: a Europa, no começo lá da pandemia, né, ele estava passando, aí fala que a Europa está passando por um choque econômico sem precedentes desde a Grande Depressão. Tanto a profundidade da recessão como a força da recuperação serão irregulares, disse ele. Bom, a comissão ela disse que o golpe dado pela pandemia nas economias nacionais é semelhante
mas as quedas do PIB e as recuperações, elas são bem diferentes de país a país, pois depende da evolução, da pandemia e de cada território, bem como da estrutura da economia e da capacidade da resposta. Bom, eu vou falar um pouco sobre alguns países europeus, né, incluindo a Alemanha, a Itália e a Espanha, que foi uns países que estavam em março, ali em maio, estavam bem assim, a pandemia estava bem concentrada, tinha muito número de casos, né, e de mortes também. Só que aí depois, a gente sabe que deu um declínio, né, então a economia voltou mais assim digamos que voltar, né, um pouco. Bom, depois do recuo da pandemia do coronavírus nos países europeus, ela teve permitido a reabertura do lazer e do turismo, né? Foi pouco antes da chegada do hemisfério norte. Alguns governos estudavam planos de médio e longo prazo para reduzir os impactos da crise econômica causada pela parada na atividade econômica durante o confinamento. Bom, a Alemanha, não, a Itália, na verdade, ela começou a abrir suas praias, né? Ela foi o primeiro país europeu a declarar o confinamento obrigatório, né, em todo o seu território. E as cidades depois as cidades começaram a voltar, né? Depois de algumas semanas lá, que 226 mil pessoas foram contaminadas e mais de 32 mil mortes, né? As lojas, restaurantes, hotéis, as barbearias, os museus, elas reabriram, né? E as praias também, mas com as medidas de segurança, né, com cartazes para que as pessoas elas se aternem para entrar, né, nas praias, nesses locais, e que usassem máscara e lavassem sempre as mãos, né, higienizar sempre as mãos. Na Alemanha, ela enxergou a possibilidade de viagens de verão para o exterior, que foi a partir de 15 de junho, né. O ministro o ministro afirma das relações exteriores, né, o Heiko Maas, na verdade, e que ele diz assim: está claro que não podemos contar com uma volta rápida ao que era habitual, já que tudo depende das restrições que podem ser mantidas por país e da evolução da pandemia. O Heiko Maas, né, o ministro das Relações Exteriores, ele faz a declaração após participar da videoconferência, né, que reuniu lá os outros colegas deles, seus países, né, da Espanha, da Itália, Portugal, Croácia, Áustria, e entre outros. Ele ressaltou em que em muitos lugares da Europa, não só na Alemanha, em outros países da Europa, a evolução é positiva. Mas dentro de cada um desses países, a situação é bem diferente. No exemplo que ele mencionou, nas cidades algumas cidades da Itália, né, como Barcelona e Madrid, elas tiveram altos níveis de contágio, né, durante a pandemia lá. E sob fortes restrições das Ilhas Baleares, que foi uma região menos atingida pelo coronavírus, onde a reabertura ela foi mais avançada. Bom, agora partindo para a Espanha, né, a necessidade de aproveitar a reativação da economia para transformá-la foi o que inspirou o plano anunciado pela ministra espanhola, a Teresa Ribera, para a transição ecológica. Trata-se de uma estratégia para fomentar a economia circular, de forma a situar as emissões de gases ao inverno abaixo dos 10 milhões de toneladas e absorver a parte do desemprego causado pela pandemia. Bom, o plano dessa ministra, que ela propôs, né, foi para exigir investimentos na Espanha, na Espanha como um todo, né, de mais de 2 bilhões de euros, cerca de 12,5 bilhões, e propiciar a recriação de postos de trabalho que não requerem um nível elevado de especialização, que poderia contribuir a absorver rapidamente a parte do desemprego gerado pela pandemia. Bom, e é isso.
Bom, o que o nosso amigo Juan Carlos iria falar, infelizmente ele faltou, ele está sem internet, é que o crescimento econômico da Ásia este ano será interrompido pela primeira vez em 60 anos, ao infectar milhões de pessoas e obrigar o governo, a confinar a sua população. E ele também iria falar que de todas as regiões do globo, apenas o leste da Ásia e o Pacífico vão apresentar um crescimento bastante pequeno, de 0,5%. Principalmente, esse crescimento é devido à China, que é o gigante asiático. Entretanto, deve crescer apenas 1%. E para quem sabe aí de todo o desenvolvimento da China nos últimos anos, 1% é uma taxa muito pequena se comparada ao crescimento dos últimos anos aí. E não só do ano passado, mas de 60, 70 anos, e a China irá crescer muito pouco comparado a todo esse desenvolvimento econômico que a China teve nos últimos anos. E pelo que parece, na Ásia, não só na Ásia como no mundo todo, os próximos anos que seriam de um crescimento pequeno para mediano na economia, irá ser anos que os países irão tentar recuperar tudo que perderam, né, esse ano aqui economicamente por conta da pandemia. Primeiramente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Eu vou falar sobre os efeitos da pandemia na indústria e no comércio. Bom, primeiramente, a gente sabe que desde essa pandemia, essa é a primeira pandemia que a gente tem na história em que está se afetando mais a área da indústria e do comércio do que em si a área da saúde. E um dos primeiros impactos que eu gostaria de citar bem aqui para vocês, que aconteceram mesmo, foi o impacto da Bolsa de Valores. A queda da Bolsa de Valores foi algo crucial já no início da pandemia que nós tivemos. Porque justamente como vem essa pandemia, não se tem mais liquidez no mercado, que é o que acontece na Bolsa de Valores. Não tem essa mão invisível, não tem esse dinheiro circulando no mercado, e aí eu vou ter a quebra. Ou seja, gente que tinha dinheiro investido na Bolsa de Valores, ele vai despencar, vai cair bastante. Aquele dinheiro que valia muito já não vale mais. Não sei se vocês assistem o canal do O Primo Rico. Ele mesmo citou que lá no início da pandemia, ele já teve uma queda de mais de 30 mil dólares. Só para vocês terem uma noção de como que isso já começou afetando. E aí nós vamos ter o nosso segundo ponto, que vai ser a quebra das cadeias globais. O que é, de fato, uma cadeia global? É aquela relação de fornecedor, empresa, funcionário, até o produto finalmente chegar para o cliente. Quando eu não tenho mais essa relação, essa sequência, justamente por causa do isolamento e do lockdown que ocorreu no mundo inteiro, a gente vai ter essa quebra e a valorização do work home, que é o trabalho em casa que a gente tem. Obviamente, hoje em dia, muito mais pessoas estão procurando trabalhar em casa, formas dela conseguirem trabalhar em casa, porque não se tem mais essa relação dentro das empresas, da indústria e do comércio. Eu estava pesquisando bastante sobre vários pontos que muitos especialistas falaram. São várias opiniões distintas que a gente tem justamente porque estamos sofrendo primeiro o início da pandemia. Nada de certo ainda é confirmado para a gente saber e dizer. Nenhum site tem todos os dados possíveis. Mas aqui eu vou tentar falar um pouco sobre, de modo geral, tudo que eu consegui reunir. Não sei se vocês lembram também, no início da pandemia, a gente teve um discurso do nosso presidente e ele mesmo estava falando que
a expectativa é de que o PIB, o Produto Interno Bruto, desse ano para o nosso país seja igual a zero. Para um país como o nosso, que o Produto Interno Bruto é 1,8 trilhões de dólares, um Produto Interno Bruto igual a zero é uma queda muito brusca só para o nosso país. E não é só no nosso. Vários outros países têm justamente essa expectativa de decrescimento, de declínio para o Produto Interno Bruto e para a economia. E aí que nós chegamos ao nosso terceiro ponto, que é o desemprego. Se eu não tenho dinheiro circulando, que é o que a Bolsa de Valores faz, se eu não tenho dinheiro do governo, que é o Produto Interno Bruto que a gente está vendo, o que vai acontecer, logicamente? O desemprego. Não sei se vocês sabem, mas só no Ceará, no início da pandemia, já foram mais de 5 mil desempregados que tiveram lá no início da pandemia. E até como outras pessoas falaram aí para vocês, a principal desvantagem que vai ter justamente é o desemprego. Como conseguir controlar o desemprego e dar a volta pelo desemprego vai ser a principal dificuldade que a gente vai ter. Só no nosso país aqui também, a gente teve, se não me engano, a gente tem 13% da população brasileira já está desempregada, sendo mais de 8 milhões só por causa da pandemia. Ou seja, isso é um número muito grande para outros países que o desemprego chega a 8%, a 4%, o nosso ter 13% é uma dificuldade. É realmente um impacto que a gente sofre. Enfim, chegamos ao nosso último ponto. Outras pandemias que nós tivemos na história da humanidade, a gente teve a perda de cerca de 2 bilhões, 1 bilhão de reais para a economia. Mas só nessa pandemia em que o comércio e a indústria vão ser os mais afetados, a expectativa é que até o final da pandemia, dessa crise, ele possa eliminar mais de 16 trilhões de dólares até o final. A pandemia, ela tem expectativa de se estender, os efeitos dela se estenderem até 2022. Ou seja, até lá a gente ainda vai estar sentindo os impactos disso que a gente está vendo agora. Então, o que a gente pode esperar de certo? Aqui, eu coloquei essa imagem que ela mostrou a injeção de dinheiro que o governo colocou no nosso país para conseguir, pelo menos, dar a volta nessa pandemia. Foram injetados mais de 150 bilhões de reais, tanto para a área da saúde quanto para a área do desemprego, para conseguir finalmente movimentar a economia que a gente está tendo, porque não tem nesse momento. E acho que deu de conseguir dar um balanço legal para falar todos os pontos. Então, esses são os pontos mais significativos que a gente tem dessa pandemia. Não se sabe até de fato como que vai ser. Até o final da pandemia não se sabe como que vai terminar. Os países que mais conseguirem dar um balanço, dar a volta por essa pandemia, é a que mais vai conseguir estar melhor, vai estar favorecida lá na frente. E por último, nós temos aí a economia global no pós-pandemia. Bom, não se sabe ainda a extensão dos danos econômicos e nem sequer se nós já atingimos o fundo do poço. O que nós temos aqui é apenas estimativas, né, estatísticas de especialistas. Mas como nós ainda estamos passando por isso, os números têm tendência a aumentar. E, apesar disso, tem se discutido bastante os cenários sobre como será a atividade econômica mundial pós-pandemia. E acumulam-se evidências de que o choque econômico gerado pelo novo coronavírus é pelo menos de proporção tão grande quanto aqueles vivenciados na Grande Depressão
e na crise financeira global de 2007 e 2009. As últimas estimativas do FMI sugerem que a economia global deve encolher cerca de 3% em 2020. E esse encolhimento ele é muito maior do que a retração de 0,07 observada em 2009. Ainda segundo o FMI, as economias dos Estados Unidos e da Eurozona devem colher 5,9% e 7,5%, respectivamente. E no caso da zona do euro, a presidente do Banco Central Europeu já alertou que espera em 2020 contração ainda maior que a estimada pelo FMI, algo entre 8% e 12%. E, como eu já falei anteriormente, o crescimento da economia chinesa é de 1% em 2020, que será menor desde o final da Revolução Cultural, em meados da década de 1970. E aqui, no outro slide, a gente tem dois gráficos, né? Que o primeiro gráfico, ele fala basicamente sobre a mudança projetada no PIB em 2020. E aqui nós temos dois cenários, que é o cenário de surto único e o cenário de segundo surto. No caso do cenário do surto único, por exemplo, a economia da França pode diminuir 10%, o PIB diminui 10%. E no caso de um segundo surto, pode chegar a 14%. Aqui nós também podemos destacar o Reino Unido, que pode diminuir de 11% a 12% no cenário do primeiro surto e também chega a 14% no segundo surto. E no outro gráfico que nós temos aí no slide, mostra o impacto do coronavírus e de toda essa situação que nós estamos vivendo nas duas principais economias mundiais. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, a gente pode ver que vai ter uma diminuição de 5,5%. E esses gráficos, e esse gráfico é o mais recente que a gente encontrou, que é de fevereiro de 2020. Então, ainda precisa ser atualizado. E o da China, né, como eu já falei, como já falamos, vai ter apenas uma diminuição de 1,1%. Então, acaba que toda essa situação que estamos vivendo afeta muito as economias, as duas principais economias, e mais ainda as outras economias, como, por exemplo, a do Brasil e a de muitos outros continentes. E é isso. Muito obrigado pela atenção, e se tiver alguma dúvida, é só falar. Volta bem, por favor, naquele slide, Matheus, no anterior, porque talvez eu acho que algumas pessoas não entenderam. Esse surto único é como se fosse a primeira onda, não é isso, José Hilton? A primeira onda e o segundo surto é como se fosse um novo momento em que tivesse uma outra onda tão forte, né, Sim, dentro da pandemia. É isso, João José Hilton? sim, o surto único é, no caso, o que muitos países estão vivendo agora, que é o primeiro surto. E o segundo surto é o depois do primeiro surto, quando as economias elas estão já voltando às suas atividades. Que é o que corre o risco de acontecer, né? Porque depende muito do comportamento populacional, dentre outras coisas. A gente, por exemplo, já viu aí, dentro do nosso país, né? Falando da região da América do Sul, várias regiões do Brasil abriram, né? Que estavam sentindo uma certa estabilidade dentro da questão dos casos de Covid, e abriu e tiveram que voltar atrás por conta desse segundo surto, desses novos números que foram aumentando. Então, isso é muito relativo por conta do comportamento da população e por aí vai. Gente, eu vou deixar para fazer a fala final, a parte do agradecimento, junto com outra apresentação, para não ficar repetitivo, tá? Olhei aqui no chat,
Olhei aqui no chat, tem uma pergunta aqui da Giovana sobre o segundo surto. O segundo surto seria tão ruim quanto o primeiro ou teria menos impacto? Joséito, tu quer responder? Tu começa, eu te ajudo, tá? O segundo surto seria tão ruim quanto o primeiro ou teria menos impacto? Uma pergunta para vocês. Bom, eu posso responder? Pode sim. Bom, na minha opinião, o segundo surto, ele não teria tanto impacto quanto o primeiro por questão da sociedade já estar mais sensibilizada com o primeiro surto, ou seja, mesmo com a flexibilização do comércio, algumas pessoas não estariam indo de acordo com as regras e essas pessoas seriam o menor número, pois acredito que a maioria da sociedade já está conscientizada nos cuidados que devem ter, ou seja, não seria tão impactoso assim, não teria tanto impacto quanto. É como se, por exemplo, eu lembro muito quando eu era criança que eu levei um choque na tomada, né? Então eu levei um choque e quando eu olhar para aquela tomada, eu já vou ter muito cuidado. Então, quando se fala disso, já tem uma experiência, né, por conta disso, porque ninguém estava esperando essa pandemia assim tão rapidamente. Não é que não vai influenciar sim, só que as pessoas já se prepararam. Nós, como América, né, Latina, a gente se preparou porque o vírus ele se propagou primeiramente com mais potência lá na Europa. A gente já viu a experiência da Europa e a gente já meio que se deu uma preparada, né? O vírus veio para cá com intervalinho de tempo, então isso já foi importante para nós. Então, de um surto, de uma onda, né, para outra, a tendência é que os impactos sejam menos sentidos. Tem mais uma pergunta aqui no chat, essa é do professor José Antônio. Segundo o levantamento da equipe, qual a aposta do Brasil para sair da crise econômica? Inclusive, professor, eles ficaram de falar sobre a nível global. Não sei se vocês conseguiram detectar que eles falaram dos continentes, América, Europa, Ásia. A parte do Brasil é outro grupo que vai apresentar, mas eles podem responder sim, porque vai ter um grupo específico sobre a questão econômica, dos efeitos econômicos aqui no nosso país. Mas eles podem dar uma prévia sim, o grupo. Alguém Pode vai. responder? Pode, Júlia. Eu fiquei de falar sobre a nível global, mas para não deixar o assunto muito extenso, eu reduzi justamente somente ao Brasil, porque cada país, a situação de cada país depende da economia dele, depende já do nível de desemprego, depende da tecnologia, depende de quanto o país foi afetado por aquela pandemia, o nível de contaminação, quando que o país começou a reagir. Então, depende de uma série de fatores para decidir qual que vai ser o que aquele país vai conseguir tomar, as providências que aquele país vai tomar para conseguir dar a volta pela pandemia. Ou seja, a situação de cada país é específica. Não tem em si digamos, uma solução mundial. Cada país precisa de avaliar o seu fator, precisa de reagir o mais rápido possível. Então, por isso que eu reduzi somente ao Brasil. Mas falando, né, especificamente do Brasil, o governo ele vem realizando ações Sim, para sim. intervir e, de certa forma, amenizar um pouco, como, por exemplo, o auxílio emergencial. Né? Aquilo ali, gente, é uma estratégia. O governo coloca uma cifra bilionária dentro da sociedade, mas ele tem isso como retorno, porque quando tem dinheiro circulando, quando tem pessoas comprando, consumindo,
muito daquilo volta imediatamente para o governo através dos impostos e movimenta as indústrias, movimenta os setores. Então, isso aí acaba sendo um remédio. É lógico que é um remédio que não é tão potente a nível, né, com as mesmas proporções da pandemia, mas já é uma iniciativa do governo. O governo também vem trazendo algumas outras iniciativas, como, por exemplo, a questão do salário, diminuindo a carga horária semanal, diminuindo os salários, complementando o salário de empresas que estão aí, evitando despedir os seus funcionários para manter esse emprego. Então, uma série de ações para intervir e trazer um pouco de gás para que a economia não desfaleça, porque se todo mundo ficar sem essa grana dos R$ 300, dos R$ 600, desculpa, mensais, é pior para o país, porque ele não movimenta a economia, o mercado, a indústria, e isso traz muita coisa prejudicialmente aí a longo prazo, imediatamente também. Sim, como eu mesmo tinha falado na apresentação, o nosso país atualmente ele investiu mais de 150 bilhões só em recursos, tanto no desemprego, que foram mais de 50 milhões, quanto na área da saúde, que foram 80 bilhões de reais, para conseguir se ter esse retorno, conseguir fazer funcionar a economia e ter essa liquidez, não quebrar os bancos, eu não ter a quebra do comércio, não ter a quebra do funcionário e da empresa, justamente que foram investidos não somente os R$ 600 do auxílio emergencial que nós tivemos, como vários outros auxílios, que foi o auxílio empresa, não sei se as pessoas souberam, que foram auxílios para a empresa, auxílio para o funcionário, auxílio para as pessoas empregadas que não estavam trabalhando e não tinham dinheiro também por causa disso. Teve todo esse auxílio para conseguir gerar essa liquidez e eu não ter a quebra, não ter o desemprego, não ter o falecimento da indústria, do comércio e, obviamente, que iria arrancar justamente no governo. Fechando, gente, para passar para o próximo grupo, então as perspectivas não são boas, tá? Fazendo uma síntese, as perspectivas globais pós-pandemia não são boas. É recessão, desemprego, queda na produção, os serviços, né? Então, as perspectivas não são boas, tá? Vai demorar bastante tempo para o mundo voltar a crescer como antes. Obrigado, grupo 1. Agora a gente vai para o grupo 2. Queria só registrar a presença da Ilani. A Ilani está presente, né, Ilani? Conseguiu entrar, Ilani. Faz hora que ela está tentando. Deixa eu ver se ela está aqui na sala. Tá sim na sala. Obrigado, viu, grupo? Eu vou fazer os agradecimentos no final, junto com o próximo grupo. Agora, quem vai apresentar é o grupo 2, tá? Que vai estar falando sobre a corrida da vacina, tá, gente? A corrida da vacina e dos remédios contra a Covid-19. Esse grupo ele é formado pelo... Deixa eu ver aqui na minha colinha. Cadê, gente? Pela Joyce, pelo Marcos Vinícius, pelo Cauã, pela Carla Cristina. Fiquem à vontade, é com vocês agora, pessoal. Bom dia, pessoal. Professor, peraí. Boa tarde. Professor, só uma dúvida. O senhor aceitou a Carla? Porque ela pediu para o senhor aceitar. Pois não tem convite aqui, não. Na hora que aparece, eu aceito imediatamente. Se ela tentar de novo, tá? Vou mandar o link para ela, talvez ela dê certo. Vamos lá, pessoal. Tá bom. Bom dia, pessoal.
Nós somos o grupo que vai falar um pouquinho sobre a questão da corrida da vacina e remédios contra a Covid-19. Grupo este que é formado por mim, Cauã, pela Joyce, pelo Marcos Vinícius e pela Carla. Então, nós temos como professor orientador do nosso grupo, o professor Geilson. E para a gente ter um pouquinho de entendimento sobre a questão da vacina, é importante a gente entender o contexto histórico. Então, basicamente a vacina, ela foi criada por um cara chamado Edward Jenner, que ele criou a vacina no século XVIII, e essa vacina ela teve essa primeira experiência em 1796. Bom dia! Naquela época, eles tinham algumas doenças, né, que elas não tinham, assim, uma cura específica, era mais aquelas curas naturais e coisas do tipo. E a ciência não era tão avançada em questão da medicina, não tinha algo relacionado à cura de forma certeira, às vezes era por alguns remédios naturais que a gente sabe que não tem a possibilidade de 100% de certeza de aquilo dar certo. Então, o que acontece? A primeira vacina, ela ocorreu através de uma mulher que o nome dela era Sarah Nelms. Ela tinha uma doença chamada de doença de Cowpox. O que acontece? Nisso, essa doença ela é similar à varíola humana. E nisso, Edward Jenner, ele inoculou um pouquinho desse pus, né, de forma leve nesse garoto, que aconteceu que na inoculação ele descobriu que quando você pega, por exemplo, uma bactéria em pequena quantidade e você adiciona a um corpo humano, o seu corpo ele vai produzir alguns anticorpos. E nesses anticorpos vai acontecer que o seu corpo ele vai estar mais preparado para caso aconteça de no futuro você pegar essa infecção de uma forma mais, como eu posso dizer, em maior quantidade. Então, o que acontece? Depois de Edward Jenner ele inocular um pouquinho desse pus com alguns feitos nesse garoto, ele teve uma infecção de uma forma muito leve e 10 dias depois ele já estava curado. Então, ele pegou, depois de outra experiência, e ele inoculou em FIPS, que era o nome do garoto, o pus de uma pessoa com varicela. E o garoto, ele já nada sofreu. Como a varicela a gente sabe que ela é similar também à varíola, então entra um contexto de que ele descobriu essa questão de quando você adiciona alguma bactéria ou algo específico em uma pessoa de uma quantidade muito leve, essa pessoa, o seu corpo, ele vai automaticamente produzir anticorpos como forma de defesa, e isso vai fazer com que quando você obter novamente de uma forma maior essa infecção, ela já vai vir de uma forma bem menor. Então surge aí a primeira vacina, que ela foi através dessas experiências feitas por Edward Jenner em 1796. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a vacina e quando elas começaram a se popularizar, porque a gente sabe que no início nem tudo é uma maravilha. A primeira vacina a chegar no Brasil foi a vacina da varíola. E, a propósito, como ela foi criada em Londres, nessa cidade também foi instaurado o primeiro Instituto Vacínico, que foi em 1799, e um ano depois, 1800, a Marinha Britânica ela aderiu à vacinação. Só que mal sabiam as pessoas dessa época que aquilo, no caso a vacina, né, livrariam as pessoas de doenças como a gente sabe que é hoje, né. E no início não foi nada fácil para as pessoas aderirem a essa prática, só que depois de muita insistência das duas partes, tanto de quem queria a população imunizada e da própria população, a vacinação se tornou algo comum e até lei, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, exatamente na fase que a gente mais toma vacina. Como eu falei, né, a vacina, ela previne e nos fortalece contra inúmeras doenças. Tipo, é muita doença mesmo. Só que tem uma diferença entre vacina e soro que nem todo mundo sabe. E essa diferença é que a vacina, ela contém o vírus inativo. E assim que está no organismo, o nosso sistema imunológico, ele age e combate esse vírus inativo,
fazendo com que a gente tenha imunidade a essa determinada doença. Só que o soro, ele já tem um anticorpo pronto na sua composição. E ele é usado como uma resposta imediata. Tipo assim, você precisa dele ali naquela hora, porque a vacina ela tem um tempo até que o nosso organismo ele crie essa defesa. O soro não. O soro é para momentos imediatos. Em situações em que o corpo ele não tem tempo para criar essa defesa. Entendeu? E o patógeno, a doença, é chamada de antígeno. Daí, o anticorpo ele vai combater o antígeno. Porém, né, como eu já disse, que nem tudo começa às mil maravilhas, tem muitas pessoas que não são a favor da vacina. E isso não é coisa de 1800, não. É coisa de agora e permanece até hoje. Porque por volta de 1970, 1980, teve um estudo envolvendo essas vacinas, só que esse estudo ele foi fraudado. E com a fraude desse estudo, muitas e muitas pessoas perderam confiança na vacina, sendo que tem outras questões também que eu vou falar depois. O estudo ele foi a relação do aumento do número de crianças com autismo e a vacina contra a tríplice viral. Mas como eu disse, né, esse estudo foi fraudado e teve problemas, enfim. Só que muitas pessoas realmente acreditaram nesse estudo. E muitas pessoas também acreditam que a vacina é uma forma de controle do governo. Ou pode ser até uma doença incubada ali, que depois que ela tá no nosso sistema, ela pode até matar a gente. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Cauã, passa bem o slide, por favor. Obrigada. Como vocês podem ver, aqui tem uma imagem do Zé Gotinha. Eu acho que todo mundo que já foi no posto para se vacinar vê lá um cartaz, principalmente em época de vacinação, de gripe, poliomielite, enfim. Vê um cartaz de vacinação com o Zé Gotinha lá. E por quê? Porque a gente, quando é menorzinho, quando é criança, geralmente se tem medo de agulha, medo de tomar aquelas gotinhas, né? Que eu acho que alguém aqui já tomou, enfim. Eu acho que eu lembro de ter tomado, mas enfim. E como a gente sabe, como eles sabiam que as crianças, aliás, que é no período da infância que a gente mais toma vacina, e as crianças, elas têm mais medo, né, de tomar vacina, de tomar uma agulhada, o Ministério da Saúde resolveu criar o Zé Gotinha como forma de incentivar e uma maneira mais descontraída também das crianças verem a vacina, não ser aquela coisa dolorosa e enfim. Bom dia, gente. Bom, como já falaram, quando e quem foi que criou a vacina, eu vou falar de quando ela chegou aqui no Brasil. Bom, ela chegou aqui no Brasil por volta de 1804. Ela foi trazida pelo Marquês de Barbacena. E isso, até um tempo, ficou tudo ok, até chegar em 1904. Bom, onde foi o ocorrido da revolta da vacina. Bom, em 1902, foi quando teve o novo presidente que foi... peraí. Vou falar só sobre o nome dele. Alves assumiu a presidência e ele elegeu como prefeito do Rio de Janeiro Passos Pereira, ou Pereira Passos, se não me engano, e como secretário, e para assumir a Secretaria da Saúde, Oswald Cruz. Bom,
O prefeito, ele era um engenheiro e o Rio de Janeiro estava passando por coisa muito precária. Bom, as ruas, elas estavam cheias de lixos, o tratamento de água e esgoto era ineficiente, onde causava várias doenças, como a variola, a febre amarela e a peste bubônica. Bom, isso foi se agravando e o prefeito e o secretário da saúde queriam resolver esses problemas. O prefeito começou primeiro ajeitando as ruas e criando avenidas, e isso prejudicou principalmente a classe mais pobre, que eles derrubaram os barracos das pessoas e as pessoas tiveram que migrar para morros, que onde são as favelas, que hoje são as favelas. Bom, e isso teve aumento do aluguel e teve mais dificuldade para o povo da classe baixa. Bom, isso também fez com que Oswald Cruz, ele queria acabar com os principais transmissores, que era o rato e o mosquito. E, bom, ele criou uma lei, foi a lei da obrigação, a lei da vacinação obrigatória. E isso criou muita indignação e revolta na população. Apesar de eles invadiam as casas e faziam uma vistoria lá, e o povo da saúde, eles invadiam a casa principalmente com a polícia. Isso foi criando cada vez mais e piorando. Bom, isso com a indignação da população, a população se reuniu para fazer manifestações e teve confronto com a polícia e o exército. E isso foi um marco no Rio de Janeiro, porque esse acontecimento da revolta foi no Rio. E também teve um tempo que o governo estava pagando para quem levasse os roedores para eles. E depois, com o passar do tempo, eles romperam isso, cancelaram, porque estava tendo muita fraude, porque estava tendo muito criadores para ganhar muito em decisão, alguma coisa assim, a ver com dinheiro para poder, como é que se diz, lucrar mais. Eles pegaram e cancelaram essa parte. E aí o TV continuou ainda com a obrigação da vacina. E a aprovação da lei foi em 21 de outubro de 1904. E com isso tudo piorando, teve esse conflito, essa manifestação que deu em morte de mais de 40 pessoas, 110 feridos e mais de 900 presos, tendo alguns transferidos para o Acre. Bom, isso durou durante uma semana, que começou no dia 10 e foi até o dia 16 de 1904. E foi mudada essa lei, e a lei foi mudada para opcional, caso a pessoa queira ou não levar a vacina. Isso também, o que provocou mais isso foi porque a população não estava sabendo a importância da vacina e o que estava sendo injetado neles mesmos. Eu queria citar um pouco do cronograma que teve da vacina de 1904 até os dias de hoje, que o que no cronograma vai até 2010. Nesse processo todo, teve várias implantações, várias realizações de campanha sobre doenças da variola, teve da hepatite, teve do poliomielite, que é uma doença que é transmissível e que ela pode ser evitada por vacina. E a sua transmissão pode ser através de alimentos e água contaminada ou até mesmo por pessoas. Tem o rubeola, que é uma doença também, só que ela é viral e ela é contagiosa e que pode ser evitada pela vacina também e pode ser reconhecida pela erupção vermelha na pele, ou seja, um local que está muito vermelho. E também pode ser transmitida pela saliva e o muco da pessoa que está infectada ou através de gotículas respiratórias, como de espirro e tosse. Bom, gente, foi isso. Posso ir para o próximo slide, calma, por favor? Gente, vou falar da SARS. SARS, como todo mundo sabe, que é o Covid-19, e como está escrito no slide, vocês estão vendo, que ele é uma família de vírus que causa infecção respiratória
Isso quer dizer que é uma doença respiratória grave aguda, alguma coisa assim. Desculpa. E também, o primeiro caso foi em 1907. Só que em 1907, as pessoas que foram diagnosticadas com a doença, só que não a Covid, mas outro vírus que faz parte da família, elas foram isoladas, foram no máximo umas 10 pessoas ou mais. E isso ficou meio que encoberto pelo governo. E isso não teve uma transmissão como teve hoje. E a descoberta foi em 31/12 de 2019. É isso que o Roman botou aí. E o perfil dela é uma coroa, que onde tem uma proteção, e tem uma proteína chamada S. E, bom, gente, Então, gente, o Marcos acabou que não apareceu na aula. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre a parte dele. Como já foi falado, o SARS-CoV-2, ele é uma família de vírus, né? E dele que se origina o coronavírus. Coronavírus este que é chamado assim por conta do peixe de coroa. E é isso que tem causado essa pandemia global. E o que acontece? Alguns dos sintomas, eles são a tosse, a febre, a coriza, a dor de garganta e a dificuldade para respirar. Por ser uma família de vírus, pelo corona ser de uma família de vírus que ele atinge basicamente essa questão dos pulmões, ocorre mais infecções nos pulmões, a grande dificuldade de respirar para algumas pessoas, dependendo do caso. A gente sabe que são casos e casos, em algumas pessoas é mais forte, em outras não, mas a dificuldade para respirar é um fator que é bem comum nessa situação da Covid-19. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas, por exemplo, elas acabam morrendo por conta do pulmão comprometido. Como a gente sabe, o pulmão é o órgão que faz com que a gente respire, né? E essa dificuldade de respirar, ela vem dali. Então, muitas vezes as pessoas elas já chegam no hospitais com 75% do pulmão comprometido. Em alguns casos, não há como conseguir vencer esse vírus. Então, a gente vai falar um pouquinho do Brasil na pandemia. Eu trouxe aqui um mapa que ele basicamente ele mostra um pouquinho de cada estado, né? E a gente tem nessas regiões um pouquinho mais claras, um pouquinho bege, uma quantidade menor a 18 mil casos. E quanto mais escurece, mais é a quantidade de casos. Os casos mais preocupantes são no estado de São Paulo e no Amazonas, ou melhor, no Pará. Apesar de Manaus ter sido uma cidade que tem grande dificuldade, principalmente em questões hospitalares, a gente tem visto bastante isso, o estado do Amazonas ele não entra nesse contexto dos estados mais preocupantes. Então, os estados mais preocupantes, eles têm uma base de 258 mil ou mais casos, igual a isso ou mais, e a gente sabe, esse dado eu tirei no final do mês passado, então provavelmente já aumentou bastante, e a gente sabe que pelo coronavírus ser uma doença que ela é facilmente transmitida, hoje em dia 10 pessoas elas infectam outras 28 pessoas, aí assim sucessivamente, e por exemplo, essas 28 pessoas vão infectar mais 78, e assim, por isso que os casos vão aumentando, porque a gente, acho que há pouco tempo, acho que uns 4 meses atrás, a gente tinha visto o primeiro caso no Brasil, e hoje a gente já vê o Brasil em um estado preocupante. No Brasil, há uma média de 1,9 milhão de infectados, né, pela Covid-19, e segundo dados de hoje, se não me engano, hoje está com 74.133 mortes pela Covid-19. Então, a gente sabe que é um fator preocupante, apesar do Brasil ter uma população média de 210 milhões de pessoas, essa questão de mortes é um pouco preocupante, tendo em vista
a nossa situação socioeconômica e também de saúde, né? E a gente tem passado por uma instabilidade também em questão de saúde. E algumas cidades, a Imperatriz já vem aos poucos normalizando, mas algumas cidades ainda estão tendo dificuldade no quesito de leitos de UTI e coisas do tipo. E esse alto número de contágio e esse número de mortes altíssimo, de uma forma transparente, mostra o quanto o Brasil não tem suporte para uma pandemia desse tipo. Bom, gente, eu vou falar sobre a Oxford, que é a vacina que o Brasil está fazendo meio que um contrato com o povo da Britânia. Bom, o governo ele enviou uma resposta para a embaixada britânica e o presidente do laboratório, que é onde o laboratório que está sendo produzido é o AstraZeneca, e que vai aceitando está aceitando a proposta de acordo com a cooperação do desenvolvimento tecnológico e acesso ao Brasil na vacina do Covid-19. De acordo com o UOL, que é onde está tendo as informações, está sendo o acordo está sendo previsto com a compra de lotes da vacina e está sendo da transferência de tecnologia. E isso pode serão entregues mais de 100 milhões de doses, só que para testes de começo está sendo mais de 30 milhões de pessoas para teste, para ver mais resultados. E vai estar à disposição também, esses 100 milhões de doses vai estar à disposição do brasileiro. E ela está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, que é as duas universidades. E está sendo mais promissora no mundo. E no Brasil, a tecnologia será cada vez mais desenvolvida pela Fiocruz, Fundação de Oswald Cruz, da Fundação do Ministério da Saúde. É bom. Eu vou falar sobre as vacinas do Instituto Butantan e do laboratórios. Aliás, primeiro, tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu acho que vai responder a pergunta que o professor fez no chat. Eu esqueci de falar que eu vou dar o exemplo da vacina da gripe. A gente toma a vacina, a gente não, porque eu acho que eu nunca tomei. Mas enfim, a vacina da gripe, todo ano tem a campanha dela, exatamente porque o vírus, ele é mutável, ou seja, ele muda. Então, você pode ter tomado a vacina da gripe ano passado, mas o vírus, ele pode mudar, e esse ano você não está prevenido a acabar pegando uma acabar pegando uma gripe, evoluir para uma pneumonia, e daí a gente não sabe o que pode acontecer. Então, é por isso que tem todo ano uma campanha da vacinação da gripe, contra a gripe. Porque o vírus da gripe, por exemplo, ele muda, e desse jeito, se você só se vacinou uma vez, não significa que você vai estar imune o resto da sua vida. E agora, continuando sobre o Instituto Butantan e o laboratório Sinovac Biotech. O que essas duas empresas, esses dois laboratórios, eles têm em comum quando se fala dessa vacina? Os dois, eles se uniram nessa luta pela vacina, porque desde quando o coronavírus surgiu, eu acho que o mundo todo, ele já estava ali meio que querendo a vacina, né? E esses dois laboratórios, eles se uniram, mais especificamente na fase de testes. Mas por que eles se uniram? Primeiramente porque o Brasil, ele está sendo, eu acho que o Cauã falou isso, que a América Latina, ela está sendo considerado um epicentro global. E o Brasil, principalmente, ele está com muitos casos, muitas pessoas contaminadas. E
por isso vai ter muito mais gente para ser usada como uma cobaia humana, no caso, cobaias voluntárias. Só que primeiro, o teste, ele é feito, como a gente sabe, os testes eles nunca vão primeiro para humanos. Mas primeiro os testes eles são feitos em macacos réus, do tipo réus, que a gente estuda esses macacos até na genética, porque eles foram usados no estudo da genética, e por isso o nome réus, que vem do RH, réus. E esses macacos, desde sempre, eles fazem parte de pesquisas envolvendo medicina e tudo mais. Mas, enfim, o Instituto Butantan, ele basicamente produz a candidata vacina, porque são várias vacinas, como já foi falado, para os testes e pesquisas. Aliás, desculpa. O Instituto, ele produz a vacina, só que os testes e as pesquisas em si, essa parte fica com o laboratório chinês. Eu acho que eu esqueci de falar que a Sinovac ela é chinesa. Mas mesmo assim, essa parceria, ela se estende para a produção em relação à imunização. Por exemplo, essa vacina deu certo? Ok. Então, como o Brasil colaborou, como fizeram essa parceria no Instituto Butantan, o Brasil ele também vai receber insumos e tudo mais para a produção da vacina, se der certo, para poder imunizar a população. Só um momentinho. Enquanto a Carla volta, vou tentar explicar um pouquinho sobre essa questão da pergunta do professor. O que acontece? O vírus da mesma família que ele era lá em 1930, ele não era um vírus mortal, né? Apesar dele ser da família do coronavírus, ele não conseguia ser mortal. Mas nisso, através de algumas mutações, porque a gente sabe que esse vírus ele é mutável, e nisso agora ele voltou de uma forma ainda mais forte, e agora ele consegue matar as pessoas através do comprometimento dos pulmões e coisas do tipo, e principalmente em pessoas que já têm algum agravamento de saúde. Bom, gente, eu vou falar da vacina da Rússia. Foi postado agora, dia 12, sábado, que a Rússia está desenvolvendo a vacina a vacina para a cura da Covid-19. Bom, ela vai ser o primeiro país, tem uma distribuição para o mundo todo, e eles tiveram esse desenvolvimento nas... Ai, gente, peraí. Que eles começaram a analisar no mês passado e que eles que tiveram resultados satisfatórios com testes e continuam tendo os bons resultados na produção de imunização. Eles tiveram 38 voluntários e alguns já foram até liberados um dia desse. E os que continuam ainda estão em observação e eles têm como objetivo ainda de tentar cada vez mais de desenvolver a vacina e chegar até no, como é que diz? No objetivo que eles querem, que é criar que nessa vacina eles criaram um vírus que ele tá meio que imune, onde vai criar anticorpos. Não, anticorpos, peraí. É anticorpo mesmo, gente. Que vai ter meio que uma proteção e vai lutar contra o vírus. Só que eles vão estar ali meio que indefesos. E eles deram um exemplo como o cavalo de Troia.
Bom, gente, é isso. É importante ressaltar que essa vacina russa, ela talvez das vacinas que estão sendo produzidas, a gente deu somente alguns exemplos, se a gente fosse falar todas, iria passar o dia todo, né? Mas a vacina russa, ela é uma das que está em estado mais avançado, junto com a vacina de Oxford. Então, gente, a gente vai disponibilizar um link de um vídeo falando um pouquinho dessa relação do Brasil com a Oxford para a produção da vacina contra a Covid-19 e do tratado que o Brasil está fazendo também para que seja fornecido por aqui. A gente vai disponibilizar mais tarde no chat. E aqui a gente tem algumas referências de onde nós tiramos todos esses dados. A gente prisou sites com maior confiabilidade, como Brasil Escola, o UOL e também ao próprio Ministério da Saúde. Então foi isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem lançar aí que a gente vai tentar responder. Muito bem, pessoal. Eu tenho aqui algumas colocações para fazer e o quão que é importante um país investir em pesquisa. Em pesquisa. Nós sabemos que essa questão é muito cara. Não é assim, vou fazer uma vacina, vou me fechar um laboratório com meia equipe de pesquisadores. Não é isso, é muita grana investida. Muita grana mesmo, muito dinheiro. Daí nós temos o Brasil como um país que está fazendo parte desse consórcio, tá? Antes, o Brasil não estava querendo fazer, né, fazer parte disso, mas aí, diante da pressão popular, as pessoas, elas acabaram pressionando o governo e o Brasil está colocando dinheiro nessa conta com a pretensão de, quando as vacinas serem disponibilizadas, o Brasil também receber doses. Então, os países que terão prioridade são aqueles países que financiaram, porque custa muito caro. Essa talvez seja a vacina que vai sair em um período de curto mais curto ainda do que todas as outras. Acredito que vocês tenham observado esse episódio que teve do estudante de veterinário em Brasília, que foi picado por uma cobra nágica, uma cobra que não existe na nossa região, e ele só não morreu porque o Butantan tinha algumas doses desse soro antiofídico para os funcionários que trabalham no instituto, e acabou socorrendo ele. Custa muito caro, é muita pesquisa, é muito dinheiro, tá, gente? Então, essa questão das vacinas, nós estamos aguardando, ainda o mundo está aguardando, tá? E as pessoas, elas estão com essa expectativa de serem imunizadas. Primeiramente, acreditamos que os que vão ser... Eu queria que todo mundo deixasse um pouquinho o chat, prestasse atenção, tá? Estou vendo muita gente conversando no chat, não é hora. A pretensão do governo é imunizar primeiro as pessoas idosas, os indígenas, os médicos, as pessoas que precisam, depois que vai ser as outras pessoas, né, da população, porque imagina só fazer uma vacina para todo mundo. Então, é uma demanda muito grande, vai levar um certo tempo. Eu queria chamar a atenção de que essa questão de vacinas, elas são muito importantes. Várias doenças foram controladas, como a varíola, a rubéola. Muitas doenças, elas foram controladas por conta da vacina, tá? Então, elas têm uma importância muito grande dentro do contexto social, do contexto da saúde, do contexto sanitário. Elas são muito importantes. Também queria chamar a atenção para um estudo que teve da Universidade Federal do Pernambuco, que eles fizeram um estudo lá no estado de Pernambuco, que se chama Geografia Sanitária. E eles constataram que as maiores vítimas, né, a maior quantidade de pessoas que são prejudicadas e mortas pela Covid-19 são pessoas que moram nas áreas pobres das cidades. Isso é uma evidência dentro de um estudo, tá, gente? Tem outra coisa também que eu quero falar para vocês. Queres falar, Carla? Pode falar.
Sim, eles também falaram que daqui para outubro já vão estar entregando, e daqui para janeiro de 2021 já vai estar talvez feita a vacina. E é isso, né? Você podia E aí, colocar gente, aí. nós não temos ainda um remédio, né? Um remédio eficaz. Por exemplo, são alguns remédios que são utilizados, mas que não foram comprovados, como, por exemplo, ivermectina, que é um remédio, um vermífugo, que é muito utilizado, que ele funciona como um retroviral, mas não comprovadamente científica, inclusive é tomado até de forma profilática, muitas vezes, mas nós não temos, assim, um remédio. Esse remédio aqui, ele é para COVID-19. Não existe ainda, dentro da comunidade científica, uma eficiência dentro de uma medicação. Mas a gente caminha para que haja essa resposta e essa potência em um medicamento e uma vacina. Provavelmente nós teremos várias vacinas aí disponíveis, não teremos só uma, porque existem muitas frentes de pesquisas mundo afora. A Joyce quer falar, vai, Joyce. Não, porque você estava falando que uma pesquisa, um laboratório demanda de muito dinheiro, muito investimento, muitas coisas. E se eu não me engano, eu acho que isso não faz muito tempo, teve até uma questão de que não estavam indo verbas, que estavam querendo cortar verbas para laboratórios, institutos de pesquisa aqui no Brasil. E hoje, e também sem contar que muita gente, e os institutos eles são públicos, né, são federais, enfim, são em universidades, e muita gente fica falando que, não sei o quê, quem estuda em público, em federal, não presta, enfim. Conheço muita gente que fala assim, e hoje a gente percebe o quão dependente a gente é da questão pública, tanto de pesquisa, de saúde, em Do questões públicas de saúde. do SUS, né? Voltando aqui, gente, o fator que faltou vocês falarem para justificar o porquê que a outra incidência do vírus, da mesma família do coronavírus, na década de 30 para hoje, não foi tão potente, foi justamente os meios de transporte que não eram tão acessíveis. Hoje, para um vírus circular e sair lá da Ásia e chegar aqui na América é muito mais rápido. Na década de 30, nós não tínhamos meios de transporte tão acessíveis. O avião ainda era uma coisa de um outro mundo. Então, só era esse o fator. Mas tudo que vocês falaram também tá certo. Mas essa questão, antigamente, para um vírus sair de um continente para o outro, eram anos, décadas, e hoje são horas, né? Eu acho que hoje, se alguém quiser fazer uma guerra mundial viral, ela consegue fazer em horas, assim, espalhar um vírus mortal pelo mundo, né? Por que não? Tem mais perguntas aqui. Não façam isso, tá, gente? Tem mais perguntas aqui. O Cauã colocou o link do vídeo, tá, gente? Assistam, eles fizeram um resumão desse vídeo. Está disponível para vocês, a Joyce já falou. Sobre a questão da cloroquina, já teve várias repercussões, mas a OMS nos últimos dias tirou, né, deletou. A OMS conclusivamente disse que a cloroquina ela não tem efeitos comprovados, já está fora, né? E isso aí. Já vou passar para o professor José e para a Elani. E aí, gente, eu queria agradecer, tá? Essa aula que vocês fizeram, tá, gente? Antes a gente vai fazer uma foto, tá? Vamos fazer uma selfie com todo mundo. Eu queria, assim, agradecer aos meninos do terceiro ano por estarem participando, estarem compartilhando esse trabalho que eles já apresentaram antes e eu joguei a proposta para acontecer esse seminário, tá? Nós, como professores, a gente elege temas. E eu fiquei muito satisfeito com esse desempenho. Eu ainda tenho 2 grupos que vão apresentar, né? A gente elege temas e a gente se surpreende com o trabalho que acaba resultando. Então, eu vi no início, assim, o professor não tem assunto, a gente tem que procurar, e eu até ajudei um pouco, mandei algumas reportagens, mandei algumas orientações, e uma aula, assim, um seminário, assim, um ateliê de aprendizagem
tá? É um exercício que vocês fizeram, né? Produziram, estudaram muito, e também um exercício para quem está assistindo, porque quando você você presta atenção, né, profundamente, você gasta tanta energia quanto que você estivesse fazendo ou apresentando, tá? Então, esse foi um grande exercício de aprendizagem, um grande ateliê de aprendizagem que é muito muito comum lá na Grécia Antiga, que as pessoas tinham esse costume de estudar, e é importante a gente socializar isso. Quando a gente pega um trabalho legal, a gente socializa, a gente transmite aquele conhecimento, né? Isso aqui não tem livro nenhum. Foi tudo feito em dados que estão aparecendo a cada dia. Hoje o Cauã apresentou a quantidade de mortes, mas já existe um mapa em que aparece os estados em que o Covid já é considerado estável, né? Os casos. Maranhão e o Amazonas é um desses exemplos. São estados que pipocaram aí há algumas semanas, meses, e agora que estão em instabilidade, não está nem aumentando e nem diminuindo, tá? Isso não é motivo para comemorar, né? Porque a gente sabe que é algo muito ruim, mas é o caminho, a estabilidade é o caminho dentro dessa questão da pandemia. Mas eu fiquei muito feliz de ver esse resultado, e é tanto que eu tive essa ideia junto com o professor Ricardo, conversei com o professor José, com a Ilani, para a gente fazer esse momento de compartilhar, para o terceiro ano apresentar, e os demais colegas do primeiro ano também se inspirarem, porque o terceiro ano eles têm mais experiência, mais tempo de caminhada, então eles já têm uma certa habilidade com os trabalhos, e isso serve para vocês também. Tá? Então, eu fiquei muito feliz com essa apresentação, e que a gente possa também estar cada vez mais nos unindo, né, abrindo as nossas salas, trazendo professores. Eu vejo que essa parte da vacina é uma parte muito comum com o professor José, que é professor de Ciência da Natureza, né? Nós falamos aqui de várias coisas, não foi só de geografia, não foi só de ciências humanas, falamos de várias coisas, assim, de forma multidisciplinar, tá? De uma forma trazendo conhecimentos diversificados. Eu queria agradecer e parabenizar também a Carla pelo empenho. A Carla está no SESI, gente. A Carla está no SESI, porque ela estava sem internet em casa, e ela entrou em contato comigo, e eu, Carla, você não pode ficar na praça surfando a internet, que é um local muito perigoso. Tentei mandar uma internet para a Carla no chip dela, mas não deu certo. Mas graças a Deus, a Elani fez uma intervenção, e a Carla está segura no SESI, acompanhando e contribuindo. Ela estava muito interessada em participar, como sempre, a Carla é muito interessada, né? Todos os meninos são interessados, os grupos, né? Todos do terceiro ano são interessados, mas ela me surpreendeu ontem, quando ela falou comigo que ela estava na praça, perguntando o horário que ela iria apresentar, para ela, né, apresentar com a internet pública. Eu falei, não, você não vai fazer isso, vamos tentar. E aí, no final do dia, depois de algumas ideias, ela falou, professor, falei com a Tilane, eu vou para o SESI. Que bom. Então é isso, uma salva de palmas para todos vocês. Eu fico muito satisfeito, e vamos trazer mais trabalhos, vamos trazer mais integração. Depois o pessoal do primeiro ano pode, no terceiro ano, apresentar. E lembrando que essa apresentação ela está sendo gravada, e os alunos do primeiro ano vão ter uma atividade em cima dessa apresentação, por isso que eu pedi para toda a atenção do mundo. Agora eu quero passar para a tia Ilani, que ela está aqui com a gente, para ela fazer uma fala, e depois o professor José, e a gente encerra, tá? Olá, crianças, bom dia. Bom dia, senhores professores, bom dia aos alunos. Bom dia. E eu entrei um pouquinho atrasada, porque a minha internet estava oscilando, né? E eu entrei 8 e pouco. Quando eu entrei, eu presenciei a fala da Júlia Mariano.
Eu acredito que as primeiras falas, as primeiras apresentações também foram excelentes, né? E eu quero aqui ressaltar não somente os alunos que apresentaram, mas os demais que estão também prestigiando esse belíssimo seminário. E assim, eu fico grata aos professores, ao professor Geis, ao professor Ricardo, ao professor José, obrigada, Carla, pela iniciativa, pelo belíssimo trabalho que vocês estão conduzindo, né? Trabalho que vocês estão conduzindo. A gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, nem para os nossos alunos, para as famílias e também para nós, enquanto equipe de professores, enquanto equipe técnica. Está sendo difícil para todo mundo, né? Nós sabemos que nós caímos de paraquedas as aulas à distância. Todo mundo caiu de paraquedas. Ninguém passou por um momento de capacitação, não chora não, sabe? Um momento de capacitação, ninguém passou por um momento de apropriação de ferramentas digitais em tempo hábil. Todo mundo caiu de paraquedas e, graças a Deus, o nosso trabalho vem sendo, tem tido resultado. O resultado está aqui. Eu fiquei, assim, maravilhada com a situação da nossa colega, da Carla. A Carla aqui demonstrou o compromisso, demonstrou ter compromisso, ter responsabilidade, né? Ela demonstrou, de fato, gente, às vezes eu fiquei até assim, quando eu soube agora que ela iria para a praça, sabe? Eu não sabia. Então, assim, eu fico, de fato, como eu coloquei para o Geis aqui no pessoal, eu fico, assim, maravilhada com o empenho, né, com a dedicação da nossa aluna. Então, assim, ela tem provado que a gente não precisa ter para ser. A gente não precisa ter uma vida estabilizada financeiramente para ser alguém na vida, né? Para buscar demonstrar, para buscar chegar no último degrau. Então, assim, e eu acredito que os demais também estão na sala de aula não porque tem uma vida estabilizada, não porque, como é que eu posso dizer? Eu fico até assim procurando palavras para falar para vocês. Não porque não tem outra atividade para fazer, mas porque vocês têm, de fato, demonstrado compromisso. No nosso último conselho de classe, os professores têm falado muito sobre o desenho, conselho de classe não, nos nossos encontros aos sábados, dos planejamentos. Os professores têm falado muito sobre o desempenho de vocês. A primeira série tem desenvolvido um bom trabalho, porém a terceira série, graças a Deus, tem demonstrado compromisso, tem demonstrado ter responsabilidade. E eu fico feliz, porque nós estamos na reta quase final, né? Com o pé aí no Enem. Então, eu fico feliz com o empenho de vocês, né? Nós sabemos que a gente vai ter o cursinho que eu conversei com vocês, aquela revisão geral, porém, vai ser um momento bem, bem rápido. O professor não vai estar explicando gradativo, não, né? Esse momento que vocês estão tendo diariamente, onde o professor explica, o professor informa, o professor tem a preocupação de estar levando que vocês compreendam de fato o conteúdo, que vocês de fato desenvolvam as competências e habilidades, isso é importante, né? O cursinho é apenas um reforço que vocês vão ter. Agora, a aquisição de aprendizagem, desenvolvimento de competências e habilidades, de fato, vocês estão tendo agora, né? Com todo esse jeito que os professores estão tendo, a paciência, a compreensão, que eu admiro muito os meus professores. Eu falo para eles, eu admiro muito a forma com que eles têm trabalhado com vocês. E essa aquisição de competências, ela precisa ser adquirida agora. O cursinho, ele vai ser apenas uma fixação
né, uma intensificação das competências, uma intensificação dos eixos que vocês estão trabalhando agora. E, assim, com as falas de vocês, não precisa a gente, de fato, ir a fundo, mas eu percebo que, através da fala, através da argumentação, né, através da desenvoltura de vocês, eu já posso fazer essa avaliação do desempenho, do compromisso, né, do desenvolvimento. Através da fala, eu já percebo o grau de aquisição de competências que vocês já adquiriram. E isso, graças a Deus e à nossa equipe de professores, que tem, né, realizado atividade, seminário dessa imensidão, atividade dessa plenitude, que é reunir alunos, né? E, além disso, eu fico feliz porque os nossos alunos da primeira série, eles já vão percebendo o grau de comprometimento que eles precisam ter com os estudos, porque eles entraram esse ano, estão ainda caminhando, né? Eu percebo que, assim, eu fico com dó, porque eles mal entraram e se começaram no início se adaptar, aí já caíram de paraquedas, né, nessa metodologia, nesse modelo de aula, que é aulas em AD. Eu fico, às vezes, com dó deles, por conta dessa adaptação, que foi, assim, uma ruptura, como é que eu posso dizer? Em tempo hábil, ninguém esperava, né? Então, assim, que aos alunos da primeira série, o que eu tenho a dizer? Que vocês venham cada dia mais ter mais compromisso, ter mais dedicação, porque é isso que espera vocês. E nós estamos trabalhando para que o sucesso de vocês venham chegar, né? Todos nós estamos torcendo para que, no mínimo, 70% dos nossos alunos do terceiro ano venham ingressar em uma faculdade pública, federal, faculdade estadual, e esse é o nosso projeto. Aqui também tem segunda série, não tem, Geilson? Não, aqui está o primeiro e a terceira série. Eu estou vendo um rostinho aqui que parece com um aluno da terceira. Então, assim, o nosso projeto, o nosso objetivo, a nossa proposta é o sucesso de vocês. E o sucesso de vocês é o nosso, a alegria de vocês é a nossa, tá bom? O triunfo de vocês é o nosso. Então, vocês podem ter certeza que nós estamos caminhando em direção correta, estamos caminhando na direção certa, estamos caminhando no caminho correto. E a primeira série, sigam os passos que os professores encaminhar vocês, tá bom? Porque é para o próprio bem de todos, é para o próprio sucesso de todos. E aí eu quero aqui, mais uma vez, fazer a retomada da fala, da explicação, do empenho, da dedicação. Eu fico feliz quando eu vejo um aluno nosso com nível de argumentação, um nível bem acima, sabe? Eu vejo o nível de argumentação de vocês muito acima de alguns alunos que eu conheço de outras escolas, até mesmo escola particular. Então, eu fico feliz, porque o nosso objetivo fazer com que esse aluno ele venha contribuir com a sociedade que espera por ele. Porque quanto mais é dado para nós, mais vai ser cobrado. Vocês são cobrados, as competências que vocês são cobrados são a nível de ensino médio. Quando vocês estiverem na faculdade, o nível de argumentação precisa ser melhor. O nível de contribuição com a sociedade precisa ser maior. Então, o nosso foco é esse, é formar cidadãos que venham contribuir, que não venham cruzar os braços, né, e estar ociosos com as problemáticas que venham surgir na sociedade. Olha aqui, ó, algo bem presente, esse seminário, o tema é perfeito, né? Trabalhar perspectivas econômicas globais pós-pandemia e corrida da vacina e remédios contra o Covid-19.
Então, assim, eu fico feliz com a sensibilização dos nossos professores frente à temática, porque eles percebem que existe necessidade de nós nos informar e informar vocês. Informar e automaticamente formar nossos alunos. Então, eu fico muito grata a vocês, professores, aos nossos alunos, pelo resultado, pelo empenho, e é isso, nosso objetivo é esse, é fazer com que vocês venham ter esse conhecimento, esse entendimento do real papel de vocês, que é não ser alunos coadjuvantes, mas é ser, de fato, protagonista do seu próprio aprendizagem, da sua própria aprendizagem, que essa aprendizagem ela venha interferir de forma positiva na nossa sociedade, porque tem uma sociedade aí que aguarda vocês, viu? Tem uma sociedade que aguarda vocês, que aguarda a contribuição de vocês. Então, o nosso papel é esse, de formar e de informar, para que vocês, quando concluírem o ensino médio, né, quando vocês adentrarem na faculdade, vocês venham contribuir com essa sociedade que tanto necessita da contribuição, do auxílio de cidadãos, de bons cidadãos, inteligentes, cidadãos comprometidos, cidadãos preocupados em mudar, em compartilhar, em auxiliar com o meio em que nós estamos vivendo, tá bem? Então, eu acho que eu tomei muito tempo. Parabéns, queridos, aos nossos professores Geilson, professor José, professor Ricardo. A cada aula que eu participo deles, eu fico maravilhada com a forma que eles estão conduzindo as nossas aulas em AD. Eu perguntei para o Geilson, eu posso convidar as nossas gestoras, a Raimunda e a Amparo? Ele não me respondeu. Eu não vi essa pergunta. Porque, gente, elas iriam com certeza ficar maravilhadas, viu, com vocês. Então, muito obrigado por vocês fazerem parte da nossa equipe, professores. Aos alunos, muito obrigada por vocês fazerem parte do nosso quadro de alunos. E vamos que vamos. Eu continuo à disposição de todos para contribuir, para ajudar. E, Carla, minha filha, você é show, viu? Vou levar o seu depoimento, a sua experiência até para Coedu, para São Luís. Obrigado, Ilani, pela participação. Já vou passar para o professor. Parabéns para todos, viu, Ele gente? também está aqui. Tá, já vou passar para o professor José para ele fazer a fala final. E é isso. O que resume esse seminário é engajamento. Engajamento para que esse conhecimento que for produzido, ele não fique fechado. Verdade. O que a Ilani falou sobre essa questão do retorno é muito presente. Ontem eu estava vendo uma reportagem da nossa cidade, no jornal local, mostrando várias escolas que foram construídas agora recentemente. E o engenheiro responsável pela construção dessa escola foi aluno aqui do ensino médio. Né? O engenheiro, que hoje é engenheiro, que está construindo escolas, ele foi aluno do ensino médio do EBEP aqui. Então, eu fico muito feliz de ver que o nosso trabalho está dando frutos. Então, eu fico orgulhoso de cada vez que eu vejo João Pedro, que eu trabalho lá também, eu cruzo com ele, eu vejo ele nas reportagens, nas fotos, nos canteiros de obra, comandando construção de escolas. Então, era um moleque, que nem vocês, há 9 anos atrás, que ele formou, né? E hoje ele é um engenheiro de sucesso. Isso é muito importante. Queria agradecer a todos vocês que toparam essa brincadeira, né? Essa brincadeira boa, que eu gostei muito. Queria agradecer em especial ao Cláudio e Matheus. Cadê o Matheus? Tá aí? Matheus? Oba! Obrigado, Matheus, por ter feito a arte. Eu pedi para o Matheus fazer a arte. Eu nem pedi para colocar a foto nossa. Deixa eu fazer a fala com o Cláudio e Matheus. Eu observei aqui no início, ele estava apresentando, né? Estava no controle aqui apresentando o material. Parabéns, Matheus, fiquei feliz. Não sei se você viu no início, eu parabenizando você pela sua atuação, viu? A sua participação, a sua apresentação. Parabéns mesmo. Obrigado, galera. E ele que fez a arte, viu, Ilani? Eu nem pedi para ele colocar a foto nova, ele colocou. E aí, achei lindo. Jailson, outra informação. Eu já peguei a arte, estou montando o meu monitoramento. Vou enviar para São Luís esse seminário, né? As falas dos alunos,
Já estou montando aqui, vou enviar para São Luís, posso, né? Pode. Então é isso, gente. Obrigadão por tudo. Vou deixar agora o professor falar, o professor José. E antes dele falar, eu queria que a gente abrisse a câmera e fizesse a foto. A nossa foto desse seminário. Quem puder abrir a câmera para a gente Vou fazer a pegar nossa. até meu celular aqui, menino. Quem vai printar, gente? Quem vai Fazer printar? meu coração. Vamos lá, gente. Parabéns a todos, meu povo. Professor Geilson, você é show de bola. Tudo de bom, gente. Estou lisonjeada por todos vocês. Que Deus continue aprimorando essas mentes maravilhosas. Abra uma câmera aí, gente, rapidinho. A minha tá aberta desde a hora que eu entrei. Eu posso printar, a tela do celular aqui, do computador tem muito espaço. Pois printa, vai, Matheus. Peraí. E o professor José vai encerrar agora com essa fala dele aí. O Eric, Douglas, bora, gente, aparece na foto. Mostra a cara. Douglas, eu te vi aí. Vai, Douglas. Bora, 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 bora. Desci. Pronto? Bora que eu já tô Pegando a fazendo a minha galera foto. aí pra printar. Bora, gente, Era abre a câmera. Abre a câmera, pessoal. Rafaela, Joyce. Mostra a cara, gente. Impressão não dá, não, ó. Ah, Douglas, tava legal, vai. Vai, Matheus, tá ótimo assim. Beleza. Pronto. Professor José, é contigo agora. A Rafaela entrou, vai, Cláudio. Foi. Vai. Oi, Geilson, eu queria só fazer uma fala rapidinho, só para encerrar minha participação. Em relação à questão daquelas atividades que nós realizávamos lá na piscina, a piscina, próxima semana vai estar pronta, a gente vai só aguardar, passar esse momento, para nós retornarmos às nossas atividades no final do bimestre, viu? Uhul! Ei, Ilani, e a quadra? A quadra também. A quadra já está quase pronta, viu? Aí a gente está só aguardando passar esse momento, distanciamento, para a gente iniciar as nossas atividades, viu? Vai lá, professor. Agora esse menino do primeiro e segundo ano não sabe de verdade. Professor José. Mônica não vai não, Mônica. Vamos lá, professor José. Opa, bom dia, gente. Bom dia novamente aí. Bom dia, professor Geilson agora tem que dar aula de Química, Ciências da Natureza e de futsal para eles, que eles não sabem jogar. Só porque você joga bola. Gente, olha só, eu quero começar aqui parabenizando as equipes, tá? Aqui foram duas, acredito que foram bem mais equipes e um nível bem alto, né? E, assim, parabéns mesmo, tá? Pelo empenho. Quero parabenizar o professor Geilson, o professor Ricardo, né? São aí ideias aí incríveis, né? Sempre visando, né, um aprendizado significativo e rico para nós. Quero agradecer também a Ilani, né, pelas palavras aí que ela falou em relação a nós, em relação a vocês também. A Ilani é a nossa mãezona no SESI, né, nossa mãe de oração também. E assim, gente, a Carla hoje nos ensinou uma filosofia muito importante, né? De que em vez de eu usar desculpas, né, para adversidades que possam vir sobre a nossa vida, a gente vai para cima e luta contra essas adversidades, né? É assim que tem que ser, gente. Vamos seguir esse exemplo aí na nossa vida, porque essas situações adversas sempre vão aparecer, né? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar uma desculpa ou vamos tentar resolver esse problema? Show de bola aí, parabéns. E só uma colocação a respeito do tema da segunda equipe, é assim, por que está sendo tão difícil chegar na vacina? É claro, tem os protocolos e isso não é do dia para a noite. Mas esse vírus, ele tem um fator muito interessante, que é o fator a característica de se camuflar ao entrar na célula, né?
A célula não consegue identificar o vírus com facilidade, e ela sabe que tem alguém perigoso dentro da célula, ali dentro do citoplasma, e ela começa a produzir anticorpos para combater, e nessa produção de anticorpos, de substâncias, para combater esse vírus que ela não consegue identificar, duas coisas estão acontecendo. Ele está se replicando, né, em uma velocidade absurda, de 10 a 100 mil vírus, a velocidade, e essas substâncias que os anticorpos acabam produzindo, elas acabam agredindo também o nosso corpo, né? Acabam quase que uma doença autoimune, né, para o nosso corpo. Mas é isso, gente, a mensagem é essa. Eu quero agradecer a todos, a professor Geilson, professor Ricardo, por nos proporcionar e me proporcionar esse momento de aprendizagem. Show de bola, Deus abençoe a todos. Essa é a minha fala. Pronto, terminei. Obrigado, professor. Tia Nessi, você quer dar um oi para todo mundo? Aproveitar que está aqui um montão de gente. Oi, professor, não entendi. Obrigado, professor José. E aí eu pergunto para a tia Nessi se ela quer dar um oi para o pessoal aqui. Sim, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, a vocês, os professores, a você, professor Geilson, e o professor, nosso professor José, pela colaboração, que vocês são as nossas estrelas, que faz essas pequenas estrelas brilharem no futuro, viu, gente? E que eu estou muito lisonjeada e feliz mesmo com o desempenho de vocês, essa garra, essa responsabilidade, é isso que a gente quer e que o mundo quer de vocês. Lembre-se, vocês são os jovens de hoje e os adultos do futuro, que nós dependemos de vocês, tá, gente? Então, é isso mesmo, nesse tempo de pandemia, essa situação que estamos vivendo, vocês estão mostrando realmente que vocês estão se preparando para o futuro. Isso é muito importante, principalmente a responsabilidade de vocês terem, de estudarem em casa, de estar com esse compromisso. E esses alunos do primeiro ano busquem isso, gente. Isso são os pequenos problemas que virão acontecer. E ainda tem a possibilidade ainda de que Deus o livre de acontecer outros problemas e outras pandemias. Porque o mundo que está indo aí, a destruição da natureza, pode, consequentemente, acontecer esse tipo de coisa, né, gente? Então, vocês estão mostrando que vocês estão se preparando para o futuro. E é isso que nós, como escola, de transmitir conhecimento e também transmitir essa força e essa fé de vencer, viu, gente? Quero agradecer a todos, que está maravilhoso e que eu estou muito feliz, tá? Beijo a todos. Então, Parabéns. Tá. Obrigado aí por tudo. Queria agradecer novamente. E agora, nesse momento, o terceiro ano está liberado aí para ir para. Já acabou o horário, praticamente. Professor, para liberar, professor, para o intervalo logo. Ainda vou ter uma prosinha com o primeiro ano. Voltei. Libera aí uns 30 minutos para. Eu vou liberar, professor. Vou estar